coisas. Então, claro, a partir do momento que eu comecei a compreender, eu comecei a desenvolver, eu estou começando a trabalhar nisso, né? Essa parte para dar aulas para os alunos, né? De outros cursos, né? Para Gardner, Dani está perguntando, Gardner, ele é americano, é filho de judeu, por isso que ele tem sobre o sobrenome, Howard Gardner. Inteligências múltiplas, beleza? É psicólogo da educação, cai em provas dele, inteligências múltiplas. Então, com base nisso, gente, que é construído muito isso, essa questão da libertária. Por quê? É um pensar na educação diferente, porque a primeira coisa que você fala assim, Anderson, isso daria certo no Brasil? É discutível. Uma coisa eu te falo, a educação tradicional, ela colocou lá um link, depois eu vou ver esse link aí, para ver o conteúdo desse link aí depois. Depois separa até um material para vocês também, até porque cai em concurso também. O que cai na prova de vocês, inteligências múltiplas e tal, tem questões que a gente fala sobre isso. Mas aí o que acontece? Pô, é um pensamento libertário. Porque, por exemplo, Anderson, isso daria certo nas escolas brasileiras? Pô, o aluno é livre e escolher a sua própria aprendizagem, vamos dizer assim. É discutível. Agora, o que praticamente é uma coisa consensual, ou seja, é uma coisa que eu acho que quase todo mundo concorda, é que a educação do jeito que está não está dando certo, correto? Ou alguém tem dúvida disso? Ou alguém está falando, não, está dando certo, do jeito que está. Então, tipo assim, já não, eu prefiro a dúvida do que a certeza do errado. Tá entendendo? O que está aí já está dando errado, isso é certo. Ou você discorda? Então, assim, a gente pode tentar discutir talvez a dúvida, né? E claro, a tendência progressista libertária, ela é anarquista. E ela é uma relação, o quê? Da autogestão. Enfim. Teoricamente, cada um iria desenvolver a sua forma de inteligência, sua competência, né? Enfim. Tá? E por aí vai. A escola, no mínimo, seria mais agradável, porque você estudar o que você gosta, teoricamente, que você tem competência e se desenvolve cada vez mais naquilo. Que muitas vezes não é o que acontece, né, gente? Você muitas vezes se vê obrigado a estudar coisas, né, que muitas vezes não faz sentido para você, quando outras que fazem sentido você fica, enfim, engessado de se desenvolver. Bom, e temos a histórico-crítica social. A crítica social dos conteúdos. Essa também, ela tem pensadores marxistas, mas tem pensadores também, né? Ela tem um cunho socialista, mas também tem cunhos de outras formas. Tá? A mais marxista de todos é a libertadora. É isso que eu quero dizer. Por quê? Porque a tendência crítica social dos conteúdos, que também é chamada de histórico-crítica, ela fala sobre a difusão dos conteúdos. Conteúdos universais incorporados a conteúdos confrontados pela humanidade. O que é isso? Fala sobre outro pensador também, né? É Ausubel, também americano, tá? Que a gente fala assim, porra, Anderson, negócio de comunista é chinês, né? Outro pensador americano, David Ausubel, que fala sobre a aprendizagem significativa, que a gente falou na aula passada, né? O que é isso? É você criar conexões entre o saber formal e a realidade. Com certeza você passou por isso em sala de aula, né? Que é o quê? Poxa, qual a importância desse conteúdo para a minha vida? Você não conseguia entender a conexão que ele estabelecia para a sua vida. Não fazia sentido. Por quê? Porque o conteúdo foi apresentado a você de uma forma que você não conseguiu estabelecer nexo
com a sua historicidade, com a sua realidade. Porque a aprendizagem significativa é exatamente isso. E, consequentemente, a tendência progressista, crítica social dos conteúdos, ela fala sobre isso, né? Conteúdos que são confrontados com o saber, com a bagagem, com o feedback do aluno. Ok? Eu normalmente procuro fazer isso. Eu sempre, quando eu procuro, muitas vezes, em especial na escola pública, não só, mas em especial, dar aula em algum lugar, eu procuro conhecer um pouco melhor os alunos, saber o vocabulário deles, né? Eu tenho uma preocupação muito grande com isso, né? Você vê, a gente tem lives que são gravadas. Muitas vezes eu faço essa questão, faço questão disso, né? Eu poderia muito bem, e até posso fazer isso no futuro, né? Gravar em estúdio aula padrões, deixar lá para ficar um plus para o aluno, né? Mas continuar com as lives gravadas. Por quê? Porque cada live tem uma particularidade. Você está falando com um público diferente, né? Será que a aula que em 2016 eu dei aula lá em Itaocara, que é um município do Rio de Janeiro, mas que tem muito mais ligação com Minas, até porque para você chegar lá, você passa por 4 municípios mineiros, do que o interior de Minas, né? Do que com uma realidade, por exemplo, de área metropolitana. Até porque aqui o Rio de Janeiro, como o Rio de Janeiro é um estado macrocéfalo, o que acontece? A maior parte das pessoas que a gente fala no Rio de Janeiro, a gente está falando junto com uma realidade metropolitana, né? Porque de cada 10 pessoas, 8 estão na região metropolitana do Rio de Janeiro. Então, assim, é uma realidade mais... Agora, para outros estados, não. Pô, você pega um estado de São Paulo, por exemplo. A maior parte da população de São Paulo não está na capital, nem na área metropolitana, está no interior. Então, será que a realidade que eu dou aula para o interior de São Paulo, para Barretos, que está muito mais próximo de Goiás do que... né? Eu já fui lá no Festa de Peão em Goiadeiro, né? Eu gosto muito do negócio rural, né? Enfim. Sou matuto, não sou matuto Nutella, sou matuto de verdade, né? Como o Mano Walter fala, grande filósofo pensador, contemporâneo dos matutos, né? Enfim, mas é a situação que você tem, não é? Quer dizer, tem que ter essas adaptações, até porque para você buscar uma aprendizagem significativa, estabelecer esse elo de conexão. E a aprendizagem, a tendência crítica social dos conteúdos fala sobre isso, né? E vamos aos slides para a gente ver isso, beleza? Vamos aos slides. Pois bem, pô, legal, estudou comigo em Itaocara, de Cambuci, maneiro. Maneiro, então, aí viu? A gente vai falando, é bom que nesse negócio de rede social tem gente de tudo quanto é lugar, mas a gente vai falando, o povo vai achando que é mentira a nossa lorota, mas sempre tem alguém dos lugares que a gente fala, né? Bom, enfim, tendência libertadora, vamos lá. Não atua em escolas, porém visa levar, na verdade não atua apenas em escola, né? Visa levar professores e alunos a atingir um nível de consciência da realidade em que vivem na busca da transformação social. O que é isso? Proletariado do mundo todo unidos. Meu irmão, tá consciente que está sendo explorado? Marx falando contigo, Karl Marx falando contigo. Tá consciente que está sendo explorado? Se une e vamos derrubar o sistema. É mais ou menos isso. Temas geradores. Beleza? Temas geradores. Claro,
um tema para gerar aprendizagem a partir dali. Beleza? Ó, grupo de discussão. Claro, é uma aprendizagem baseada no debate. Enquanto outras são na experimentação, outras são na exposição, outras são em modelos. Essa é o que? No debate. Relação é de igual para igual, horizontalmente. Cara, quando eu fui estudar pedagogia na UERJ, eu tomei um susto, porque eu estava vindo da UFRJ, das graduações anteriores que eu fiz eram na UFRJ, e a UFRJ, ela era completa, na minha época pelo menos era assim, gente, tá? Anos 90, início dos anos 90, ela era completamente tradicional. A aula era auditório, professor lá em cima, aqueles quadros enormes, né, etc, beleza? Mas assim, quando eu cheguei na UERJ, pedagogia, os alunos sentados em círculo, o professor lá na roda com os alunos. Por quê? Porque essa relação horizontal. As aulas eram aulas freirianas. O professor passava um texto que a gente tinha que ler antes, né? Da aula, né? No caso, um dia antes. E era baseado sempre em quê? Discussão, olha lá, debate. O tema gerador era o texto do professor, né? Eu, como sempre nunca gostei de ser colocado como ignorante, sempre li o texto, né? Para poder, no mínimo, entender o que estava sendo dito, né? Por isso que essa relação horizontal é resolução de situação-problema, sim. Era a problematização que era colocada, né? E o debate. Olha a libertária já para você ver, ó. Olha lá. Transformação da personalidade num sentido libertário, ou seja, autogestionário. O que é isso? Você que escolhe, você que direciona. Lembrando a todos que esse material vocês têm, tá? Matérias são colocadas, mas não são exigidas. Claro, o aluno que cria a sua autogestão. Vivência grupal na forma de autogestão. Claro, o aluno está em grupo, mas cada aluno individualiza a sua busca pelo conhecimento. É não diretiva, claro. Claro que é não diretiva, né? Libertária, é autogestionária. O professor é orientador e os alunos livres. Cuidado para não confundir liberdade com liberdinagem, né, gente? A liberdade de um acaba quando a do outro começa. Direitos e garantias fundamentais e coletivas. Artigo 5º e artigo 6º da Constituição Federal. Bom, aprendizagem informal, via grupo. Sim. E temos lá os pensadores aí, né? O principal, meu amigo, é o Celestine Freinet, que é aquele mesmo da aula passeio. Tá? Temos a crítica social dos conteúdos, né? Aí temos aqui, ó, número 1, difusão dos conteúdos. Que conteúdos? Culturais, universais, que são incorporados pela humanidade frente à realidade social. O método parte de uma relação direta da experiência do aluno. Agora, olha que lindo, ó, sublinha isso, ó. Confrontada com saber sistematizado. Beleza? Confrontada com saber sistematizado. Beleza? Tranquilo? Característica que você tem em relação a isso. Papel do aluno como participador e do professor como o quê? Mediador entre o saber e o aluno. Beleza? Professor mediar. Meu irmão, os pensadores novos são todos eles histórico-crítico, né? Saviani, Lucchesi, Libânio.
E o mais famoso não é novo, né? O Vygotsky. Vygotsky, ele tem um pensamento dessa forma, né? Na relação de mediar, né? Lee Vygotsky, né? Olha lá. Estruturas cognitivas já estruturadas nos alunos, ou seja, você vai dar base, você vai se basear, vai construir sua aula em cima do que o aluno já sabe, ou seja, estrutura cognitiva. Anderson, o que é cognitivo? Inteligência. Então, saber e inteligência. Então, entre o saber do aluno. É isso. Em cima do saber. Então, tá aí os pensadores aí, os alunos já que são histórico-críticos. Beleza? Tranquilo? Característica que nós temos com esse ponto, meus amigos. Beleza? Delicinha? Gostosinho? Eu vou te dar mais um conteúdo agora, que a gente vai falar agora sobre currículo. Beleza? E após o currículo, eu darei um intervalozinho pra galera, tá bom? Beleza? Um intervalinho de 15 minutinhos, o pessoal poder esticar a perna, fazer um xixizinho, beber uma água, né? Coisa que a gente vai fazer também, né? Em nome de Jesus, a gente também é humano, somos humanos, né? Então vamos pensar dessa forma, ok? Pois bem, e eu pegar mais água, porque eu bebo água com uma cisterna. Acabou aqui já 2 litros de água, ó, garrafa d'água aqui. Acabou já 2 litros de água meu. Tô nesse último copo aí, tem que ir no frigobar pegar mais água para a segunda parte da aula, porque eu falo, meu irmão, eu falo. Minha aula não é parada não, eu falo. Bom, meus amigos, meus queridos alunos, lindos alunos do tio Anderson, currículo. Currículo é um assunto que é interessantíssimo a gente dar junto com tendências pedagógicas. Por quê? Porque o currículo é exatamente isso. Ele vai ser montado, ele vai ser estruturado de acordo com cada tendência, né? Então, se eu falo de um currículo tradicional, se eu falo de um currículo libertador, ele tem a característica de cada tendência que está sendo colocada. Em relação à teoria do currículo, que corresponde às teorias em que serão desenvolvidos cada currículo, nós temos 3 teorias do currículo. O currículo não crítico, o currículo crítico e o currículo pós-crítico. O currículo não crítico é o currículo principalmente tradicional, tecnicista e principalmente liberal. O currículo não crítico. Por quê? Porque exatamente aquele currículo, tá? Tradicional e tecnicista principalmente, né? Que vê o aluno como ser passivo. Claro, gente. Afinal de contas, ele é não crítico. Anderson, o que significa a palavra crítica? Crítica, gente, como eu costumo dizer, ela é uma palavra muito criticada. A palavra crítica é uma palavra muito criticada. O que significa isso? Crítica significa dizer análise. Normalmente quando a gente fala, essa pessoa é muito crítica, é uma pessoa chata. Não, não necessariamente. Porque crítico, gente, significa síntese, análise. Então uma pessoa que é uma pessoa crítica é uma pessoa que tem uma capacidade de análise, de síntese. Entendeu? É uma pessoa que não aceita as coisas como são colocadas.
facilmente, ela vai compreender, vai procurar aceitar e adaptar em relação a tudo aquilo, entendeu? Beleza? Então, é a relação do currículo que não crítico. Não crítico, ao contrário disso. Não crítico, como é que é o currículo não crítico? É a chamada educação bancária, como Paulo Freire fala. O que é a educação bancária? O aluno só recebe o conhecimento que é colocado pelo professor, como se fosse um banco recebendo dinheiro. O banco só recebe dinheiro, o aluno, como um ser passivo, ele está apenas recebendo a informação. É o famoso aceita que dói menos. É uma educação redentora, reprodutivista, que ele está reproduzindo aquela mesma coisa. Enciclopédica, que são conteúdos universais, que são colocados como verdades para ele. Beleza? Então, características tradicionais, características tecnicistas, de reprodução. É aquele ensino que não é questionador. É aquele ensino que o nosso atual presidente exalta no momento que ele fala que Paulo Freire não deve ser mais o padroeiro da educação, e sim o padre José de Anchieta. Pois o padre José de Anchieta defendia esse tipo de ensino. Ok? Legal? Tranquilo? Então, características que a gente observa em relação a tudo isso. Beleza? Tá? Bom, visto isso, nós temos o currículo crítico. Que o currículo crítico, o próprio nome já diz, ele é um currículo principalmente progressista, principalmente freiriano. Então, o currículo que ganha força nos anos 60, aqui no Brasil, e que vem de movimentos populares, vem lá da questão de uma educação popular, que basicamente é um currículo que implica o quê? Na relação do papel social da escola. Na escola sendo instrumento da sociedade. E um instrumento de transformação social. Então, se você crê que a escola é um instrumento fundamental para a transformação da sociedade, significa dizer que, pelo menos nesse aspecto, você tem sim um pensamento freiriano. Então, cuidado com essa nova idade das trevas, que tudo é endemonizado. Da mesma forma que na idade das trevas da Idade Média, as pessoas iam para a fogueira por não concordarem com o que está sendo colocado. Hoje, quando você não concorda, você está sendo também queimado vivo. Sua reputação, redes sociais, entre outras coisas. Beleza? Então, por isso que eu estou falando que é uma nova... Estou escrevendo um texto, eu publico nas redes sociais para vocês verem. Lerem. Não tem nada a ver com a aula, né? Mas tem a ver com isso que eu estou explicando agora. Com a nova idade das trevas. Então, cuidado. Tá? Por quê? Porque muita gente critica Paulo Freire e não entende a essência da obra dele. Que é o quê? Acreditar que a escola é um instrumento de transformação social. Então, se você crê que a escola ela é capaz de não reproduzir só a sociedade, porque reproduzir é o quê? Tradicional, para José de Anchieta. Mas sim mudar a sociedade, aí é um pensamento freiriano. Entendeu? Tranquilo, gente? Ficou claro? Maneiro? Então é isso. Né? Eu estou igual um grande músico, um grande filósofo, um de grandes pensadores chamado Fala Mansa, do forró. Contra a tempestade, um copo d'água. Ou seja, as pessoas fazem uma tempestade e você vai revidar com uma outra tempestade? Claro que não. Né? Você, contra a tempestade, você dá um copo d'água para a pessoa mesmo enxergar a própria ignorância dela, né?
Isso estou falando das pessoas que postam besteira em rede social, né? Querendo ser o professor do mundo. Todo mundo opiniudo, tem opinião de tudo, fala sobre tudo, discute sobre tudo, ofende a todos, mas estuda muito pouco, né? Facebook, Instagram, essas coisas, está cheio disso, né? Beleza, gente? Tranquilo? Claro, a gente aqui, nós da comunidade do Projeto 100, que você faz parte, não caímos nisso, né? Por isso que a gente vai passar em concurso público, enquanto eles lá, coitado, estão lá montando ranking de aprovação no WhatsApp. Cara, outro dia eu estava vendo, quando tu tirou fulano? Meu irmão, não faz isso, meus amigos. Aí primeiro, segundo lugar, aí quando vai sair o resultado, como saiu agora a convocação para título, cadê aquela galera que foi? Foi nem classificada. Tá entendendo? Calma, pra que isso? Né? Já viu? Grupo de WhatsApp? O cara faz a prova, fez quantos pontos? Fiz tanto. Daqui a pouco eu vou chegar lá de sacanagem. Gente, OBS, eu nunca gabaritei uma prova de concurso na vida. Nem lembro alguém que gabaritou. Nem as vezes que eu passei em primeiro lugar, e te mostrei aqui, né? Inclusive para o Estado, eu passei já em 2 vezes em primeiro lugar para o Estado e outros concursos, eu gabaritei a prova. Qualquer dia desse eu vou de sacanagem entrar lá e falar assim, gabaritei a prova. Só para ver se ele acredita. Porra, cara, não tem sentido nenhum, gente. A pessoa fica lá se automutilando. Aí o outro lá, enfim. Tá? Enfim. Então, vamos perder tempo com que não é perder, é otimizar o nosso tempo. Então, isso aí que a gente está tendo. Aulas, conteúdos, explicações, entendimento, compreensão. Tudo que eu estou falando aqui, gente, é colocado à prova. Pesquise, estude, né? Você está sendo orientado para estudar, tem material. Caso você tenha liberdade de procurar também na nossa Barça, só que a nossa Barça tem uma opção de besteira também, que se chama Google. Por isso eu te oriento para você ir nas fontes certas, né? Beleza? Enfim, é característica que você tem. Pois bem, então a teoria não crítica, a teoria crítica, ela é isso. Ela é uma teoria de análise. Crítica significa análise, não análise? Então, tipo assim, tu me fala uma coisa. Eu tô ali te ouvindo. Te respeito. Depois eu vou procurar averiguar. Infelizmente não é assim, né? Eu tava vendo aí no outro dia, né? Uma amiga minha falando assim, eu vou tomar ivermectina para coronavírus, né? Quer dizer, enfim, as pessoas ainda, kit, né? Corona, kit Covid, enfim, já foi comprovado pela ciência. Eu sigo sempre órgãos oficiais, ciência, sempre a ciência, entendeu? Então, eu vejo lá, a Organização Mundial de Saúde falou, então é aquilo. Porque afinal de contas é a Organização Mundial de Saúde. Não é a Maria Chiquinha, Chicota, que postou no Face, porra. Tá entendendo? Só que hoje tem gente que prefere a Maria Chicota do Face. Entendeu? Do que a Organização Mundial de Saúde. Tá? Daqui a pouco eu vou fazer uma live falar só sobre os óbvios, que as pessoas não sabem o que é o óbvio. Falar que a Organização Mundial é porque ela é do mundo todo. Tem gente que não sabe isso, que a Organização Mundial é porque ela é do mundo todo. Tem gente que acha que tem coisa que é maior do que isso, né? Enfim, de repente está querendo buscar a Organização Universal de Saúde, eu não sei. Tá? O outro lá da Universal, não foi? Falando que era coisa do demônio, foi lá se vacinar nos Estados Unidos, não esperou nem a vez dele aqui no Brasil. Enfim, coisa do tipo, né? Então, são questões que a gente tem aí. Então, eu estou falando isso, gente, por quê? Porque currículo crítico, não estou sendo na matéria no momento, currículo crítico significa análise. Análise não é você discordar de tudo, não, cara. Porque tem gente que pensa, pode, então eu discordo. Não, você discordar do que você acha que tem que ser discordado. Com base. A partir da sua análise, análise.
você concordar, você também é crítico. Não é vergonha concordar. Não é vergonha você mudar de opinião. Prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Grande filósofo pensador Raul Seixas. Então, é melhor você mudar a sua opinião para uma opinião que você vê, poxa, mais coerente, do que você manter a sua incoerência e criar argumentos incoerentes para sustentar a sua opinião por acreditar que isso você está sendo crítico. Não. Então, você concordar também é crítico. Concordar com tudo, independente do argumento, aí sim você está sendo não crítico. Aí você está sendo não crítico. Aí, meu irmão, você está sendo... Não vou entrar no mérito e falar que é gado, porque senão se eu falar que é gado, tem que falar também que é comedor de mortadela. Porque tem uma porrada de gente dos dois lados que está lá também, de gado e comedor de mortadela dos dois lados. Entendeu? Não vou entrar nessa bipolaridade. Entendeu? A bipolaridade que eu lembro que eu tenho pessoas inteligentes que são manipuladoras, que são do mal, que manipulam a massa. É isso. Entendeu? Porque aquele cara que está lá de camisa do Brasil, gritando lá, batendo palma pro outro que levanta a mão para cloroquina, é o mesmo cara que também está lá batendo palma para lá pro mensalão do José de Seu e por aí vai. Tem gente podre de tudo quanto é lado. Entendeu? Então a gente também tem que ser analítico, crítico. É isso. Beleza? Tranquilo? Crítico. Ponto. Outra coisa. Característica que você tem em relação a isso, né? Bom, então, Anderson, a grosso modo, currículo não crítico não critica. Ok. Currículo crítico critica. Só que você falou que tem 3. Sim, porque existe currículo pós-crítico. O que é o currículo pós-crítico? O currículo pós-crítico, tá? Anderson, claro que eu não tô saindo para falar de política. Eu tenho que falar de política porque o assunto, afinal de contas, é políticas públicas da educação, gente. Então, políticas públicas da educação é política. Não tem como ser política pública da educação se currículo é política pública da educação. Como é que eu não vou falar de política se não falar de política pública da educação? Porra, é o governo que faz a política, né? Entendeu? Então, por isso que a gente tem que... e até pra gente associar com as coisas, aprendizagem significativa, né? Bom, enfim, currículo pós-crítico. Bom, se um crítico